só para contar um pouquinho para vocês, eu sou graduada em moda aqui pela Universidade do Estado de Santa Catarina, né? E fiz moda, fiquei 4 anos estudando moda, saí, comecei a trabalhar com moda infantil. Depois de 5 anos, então, eu disse, vou fazer uma especialização e comecei um mestrado em paralelo. E quando eu comecei lá, falando das questões de moda para o meu orientador, ele chegou e disse, Bruna, e as pessoas com deficiência? Eu falei, que tem as pessoas com deficiência? Estou aqui falando de moda. Ele falou, não, Bruna, e como você acha que as pessoas com deficiência se vestem? Eu disse, se vestem, ué, né? Se vestem, não sei, nunca fui, não perguntei, né? Ele disse, e existe algum movimento, e existe alguma coisa? Eu disse, não sei, acho que não, porque eu estou 5 anos aqui no mercado estudando e nunca ouvi falar nada, né? Então, comecei a estudar, e naquela época, já fazem 5, 6 anos atrás, eram escassos os trabalhos a nível acadêmico que existiam, né? E então comecei a pesquisar, achei uns artigos fora e comecei a estudar nessa causa. E continuei, então, o meu mestrado, pesquisando, então, diretrizes com usuários para saber como fazer essas roupas com deficiência. Então, eu falei mais especificamente com cadeirantes, mas então trazendo, né, isso que a doutora falou antes, nada para nós sem nós, trazendo, a minha proposta foi isso, trazer a pessoa com deficiência, não só o cadeirante, mas todas as pessoas com deficiência para dentro do processo de desenvolvimento do produto de moda, né? Talvez esse nome seja um pouco estranho para vocês, mas isso representa uma imagem que eu coloquei aqui. Então, existem várias pessoas com deficiência, elas têm um balãozinho em cima da cabeça delas, né? Que quer dizer o quê? A gente, enquanto pesquisador que está na academia, quer ouvir o que vocês têm e quer colocar isso lá no início do projeto. Por quê? Porque nós, enquanto designers, não digo só de moda, mas de produto, geralmente a gente fazia o produto e levava para a pessoa com deficiência avaliar só lá no final do processo. E elas olhavam para a gente e diziam assim, agora que já está feito, o que vocês querem saber de nós? Está ruim. Por que vocês não perguntaram antes o que a gente precisava? Então, eu passei 2 anos no meu mestrado, tentando entender um pouco esses requisitos de projeto, e agora, no meu doutorado, eu fui ver outras pessoas, né, pessoas que fazem parte desse contexto, que são o quê, então? Empresas de moda inclusiva em todo o mundo, e os estilistas. Quais as dificuldades desses estilistas? Tá? Vou passar aqui... Só para contextualizar um pouquinho para vocês, né? A gente está falando de direitos da moda e o que isso tem a ver diretamente com a moda inclusiva. Como já foi colocado aqui, os direitos da moda, não sou da área do direito, né? Mas ele tem várias questões, entre elas eu coloquei ali as questões ambientais e de sustentabilidade. Então, eu trouxe para a gente uma autora que coloca que a sustentabilidade ela engloba questões de igualdade e justiça social. E quando a gente fala em igualdade e justiça social, a gente não está falando só para aquela pessoa que está plantando algodão, entrando em contato com agrotóxico, ou aquela pessoa que está recebendo pouco para costurar as roupas. Eu quero dar igualdade e justiça social também para o meu consumidor final, para que ele seja incluído na moda. E, para moda inclusiva, alcançar aqueles objetivos ali, que é a inclusão, que é a acessibilidade, que é dar autonomia para essa pessoa, que ela consiga se vestir sozinha, que ela tenha saúde e segurança. Por exemplo, eu conversando com pessoas com deficiência, muitas vezes elas diziam, Bruna, eu me sinto sufocada na hora de colocar um casaco. Eu já machuquei o meu corpo, a minha área genital, tentando fechar um zíper que eu não conseguia. Eu tenho uma escara na parte de trás do meu corpo, porque eu sofri um acidente, não sabia como era se vestir adequadamente, e fiquei sentada em cima de um botão que me provocou, então, uma escara, e fiquei tanto tempo no hospital. Então, que produto é esse, pensado para um usuário, né, que não pensa, que não pergunta para ele o que ele precisa? Questões de conforto, questões de autoestima. A felicidade de ver uma pessoa que conseguiu se vestir sozinha com uma roupa que, além de ser funcional, é bonita. E ela dizer, nossa, hoje eu me visto e eu vejo as outras pessoas ao meu redor vestindo roupas com conceitos estéticos e conceitos de moda e eu me sinto realmente incluída. Isso realmente é inclusão, né? E isso tudo gera o quê? Então, qualidade de vida. Porque quando a gente se sente bem conosco mesmo, quando a gente tem autonomia de colocar e tirar uma roupa, que também faz com que a gente saia de casa e consiga ir num banheiro e tirar e colocar uma roupa, né? Então, quantas pessoas deixam de sair de casa porque tem que ter alguém junto para ajudar na hora de uma necessidade? Então, quando ela tem autonomia, ela ganha esse espaço social. Ela começa a ter mais liberdade para ir trabalhar, para ir estudar e para desenvolver tantas outras atividades, né?
Só para falar um pouquinho para vocês, então, eu fiz uma pesquisa, né, como eu falei, no doutorado estou fazendo, e busquei, então, no ano passado, quais empresas existem de moda inclusiva. E no mundo existem 35 empresas de moda inclusiva, né, no mundo inteiro. Nossa, é muito pouco. Podem existir mais algumas na China e no Japão que eu não encontrei devido à língua, mas são só essas. E dessas, 18% estão nos Estados Unidos, 18 delas estão nos Estados Unidos, 7 na Inglaterra, 3 no Brasil, que então são área moda inclusiva, Equal moda inclusiva e Lado B moda inclusiva. E temos 3 na Escócia, 2 em Portugal, 2 na Alemanha e na Itália. Durante meu doutorado, eu tive a oportunidade de ir em algumas dessas empresas e conversar com eles e dizer, então, qual que é a dificuldade, né? Ou é tudo bom, é tudo legal? Como que é fazer roupa para pessoas com deficiência? Infelizmente, eles me disseram, Bruna, não é fácil. É difícil porque esse contato com a pessoa com deficiência, às vezes, é difícil, e vender roupa pela internet, às vezes, é difícil, às vezes, a gente não consegue atingir a necessidade dela. E, infelizmente, por exemplo, uma das empresas estava há 10 anos no mercado e ela ainda não tinha um lucro. Então, ele acabava se mantendo com outras fontes de renda, que é uma questão que a gente traz aqui para o direito da moda, né? Que legislação que é necessária para incentivar essas pessoas conseguirem subsistir, essas empresas fazerem roupa para as pessoas com deficiência, para a gente pensar e refletir um pouquinho, né? Então, estudando um pouco estratégias de mercado, estratégias econômicas, a gente chega a um tipo de projeto de produto que chama cocriação. Então, a gente traz a pessoa com deficiência para dentro desse projeto. A gente traz ela para dentro da confecção e conversa com ela antes de a gente fazer essa roupa. Então, ela ajuda a escolher o aviamento, né, se vai ser um elástico, ou vai ser um zíper, ou vai ser um velcro. Ela ajuda a escolher um tecido, porque, às vezes, um tecido muito pesado dificulta ela conseguir colocar, ou esquenta demais na cadeira de roda. Ela escolhe em que local da roupa esse bolso é adequado, ela consegue ter acesso. Ela escolhe questões de tamanho, porque, às vezes, uma roupa sob medida ela é mais adequada do que uma roupa feita numa grade PMG. Então, esse seria um modelo ideal. Você pode vender pela internet, trabalhando com módulos, você mostra para essa pessoa quais os módulos existem e ela pode escolher dentro de uma variedade apresentada num site, por exemplo. E fui falar um pouquinho também com os estilistas de moda inclusiva. E entrevistei, então, 26 estilistas, e eles me falaram que essa cocriação ela já é feita no processo de desenvolvimento do produto, assim como a nossa colega colocou aqui. Ela me ligou e me perguntou qual era o meu sonho. Mas, mais do que perguntar qual que é um tema de coleção, a gente precisa perguntar os requisitos de projeto, né? Então, tecidos, aviamentos, modelos que são adequados. Então, isso já é feito. E, a partir das colocações desses estilistas, eu vou passar um pouquinho que me disseram um tempo e ele está reduzido, tá, pessoal? Eu tenho? Então tá ok. Então, eu perguntei para esses estilistas, e quais as dificuldades que vocês têm? Eles me disseram que 57% tiveram dificuldades na escolha de aviamentos, 42% no desenvolvimento das modelagens e 27% em combinar a funcionalidade estética. Porque, assim como a nossa amiga também colocou, a gente até encontra umas roupas inclusivas, mas aquela roupa que, às vezes, eu mostrava para a pessoa, ela dizia assim, você usaria isso, Bruna? Eu digo, ela é bem funcional, mas assim, não é muito bonita. Não é do meu estilo, né? E, às vezes, a gente tem que chegar e dizer qual é o seu estilo. Porque a pessoa não quer ter o estilo pessoa com deficiência, ela tem o estilo dela, ela é fashion, ela é esportiva, ela é skatista. E a gente tem que perguntar isso para ela, né? Então, eu perguntei para eles também, vocês sentem falta de um método, de uma ferramenta que ajude no desenvolvimento de produto? E 73% dessas pessoas que já fizeram a coleção diziam, sim, nós sentimos falta. E eu, enquanto pesquisadora, disse, vamos tentar propor alguma coisa que ajude, então. Então, aqui do lado direito do meu slide, eu propus uma imagem para eles que representa a cocriação. O que é a cocriação? É o estilista, o projetista, o design de moda, junto com a pessoa com deficiência e o cuidador, por quê? Não que a pessoa com deficiência não responda por si, mas no caso de ter uma deficiência intelectual ou de ser um menor de idade, um pai, uma mãe ou qualquer cuidador pode estar ajudando. Então, ele vem junto para esse processo de desenvolvimento da roupa. E, às vezes, um terapeuta ocupacional ou um fisioterapeuta que ele entende também, na minúcia, o que essa pessoa consegue fazer de movimento. Então, todas essas pessoas junto, desenvolvendo essa roupa.
Perguntei, esse esquema de cocriação, esse método de cocriação, vocês acham que isso seria bacana? E 88% disseram que acreditavam que era legal. Então, eu continuei a minha pesquisa e desenvolvi, então, esse que é o método. Nossa, é um monte de coisa, né? Para quem é da área da moda, ele é simples, né? Então, ele tem 3 fases. Né? A primeira lá é amarelo pré-design, depois uma fase de design, que é uma fase que a gente gera os desenhos, e então uma fase de prototipagem e avaliação. E nas fases em verde desse método, o que eu tenho? Workshops de cocriação. O que são isso, então? Primeiro, o estilista, lá dando um exemplo lá da figura que está amarelo. Primeiro, o estilista define um cronograma, define um público-alvo. Pois ele faz um workshop, senta com essas perguntas, com essas pessoas, e pergunta, o que vocês precisam? Aí ela vai dizer. Aí, além de ela dizer, a gente vai testar. Então, abre esse zíper aqui, deixa eu ver se é fácil. Não é tão fácil, talvez se a gente substituir por um botão de ímã, fique melhor. Então, testa o botão de ímã, e a gente faz alguns testes. Depois disso, a gente faz o quê? A gente faz uma pesquisa de tendência, a gente escolhe um conceito de coleção, faz um painel de tecidos. Por quê? Porque não é só uma roupa funcional. É uma roupa que é moda. E quando a gente diz que ela é moda, ela é diferente de vestuário, porque ela tem todo um conceito de estilo, um conceito de levantamento de tendências. Ela conversa com o resto das pessoas, com o que o resto das pessoas está usando de moda no mundo. É uma questão realmente de inclusão, né? Então, assim por diante. Na fase 2, então, elas vão desenhar essas roupas juntas. E na fase 3, eles vão experimentar essa roupa e vão dizer, ficou bom, ficou ruim, tem que melhorar alguma coisa. E quando a roupa estiver ok, então, daí sim, ela vai partir para uma linha de produção e poder ser vendida numa escala industrial. Então, fiz esse método e disse, bom, vamos fazer alguns testes, né? Vamos ver se o método funciona, se é legal. Então, eu trouxe algumas fotos para vocês da aplicação desse método, que chama Co-Wear. Então, da ideia de vestir e vestir em conjunto, né, da cocriação. Eles são fotos caseiras, não são fotos que nem a do Prêmio Brasil Sul de Moda Inclusiva, né, que já são produzidas, mas das primeiras avaliações desse teste. Então, ali, a primeira roupa, a gente fez uma calça para uma menina cadeirante, com sobrepeso, que tinha mielomeningocele, e ela queria uma calça da moda. Então, tinha que ser mais alta atrás, porque ela tinha as marcas da cirurgia que ela não gostava. Se vocês verem ali, ele tem um bolso bem na parte da frente, que é onde ela conseguia encaixar o celular dela. Ela queria uma calça de veludo molhado. Não fui eu que escolhi aquela calça prateada, mas era assim que ela queria. Então, a gente levantou os requisitos dela e fez para ela. A segunda calça em preto ali era para uma menina cadeirante que não tinha destreza fina. Então, o que a gente fez? Ela queria com laço, mas ela não conseguia dar um laço. E daí ela ia ficar dependente da cuidadora dela. Então, a gente colocou um laço pronto, feito ali, colocamos botões de ímãs na lateral, tiramos o zíper, né, aumentamos um pouquinho atrás, porque quando a pessoa fica sentada, ela precisa de um tecido a mais na parte de trás, para a calça não ficar muito baixa, dar conforto. O terceiro, então, era um menino que tinha uma paralisia cerebral muito, muito severa. E ele não conseguia, ele tinha movimentos espásticos, e às vezes joga a perna, joga o braço. Então, só em a gente aumentar um pouquinho o cos dessa roupa e colocar um pegador aqui do lado, ele já conseguia subir essa calça com muito mais facilidade. Ela não ficava enroscando na parte de trás da roupa, do corpo. E ele conseguia ajeitar essa calça no corpo, ele conseguia se vestir sozinho. E o mais interessante é vocês verem a alegria dele conseguindo realizar a tarefa, porque essas pessoas são muito esforçadas, né? Às vezes a gente coloca a roupa e diz, ai, cansei. Eles ficam, às vezes, né? Numa parte dessa pesquisa, eu perguntava assim, quanto tempo vocês demoram para se vestir? Eles me diziam, 30 minutos, 40 minutos. Gente, o que é 30 minutos se vestindo com esse tempo, com essa vida corrida que a gente tem? Então, quando eles conseguiam colocar uma calça em 2 minutos, que nem nossa amiga falou, era uma alegria, né? E a gente, enquanto projetista, sentia isso também. O outro menino também, ele disse que o importante para ele era estar na moda. Então, ele viu essa calça no modelo jogger, né, de um tecido, ele queria que fosse nessa cor meio dourada. E a hora que ele viu a calça e que ele conseguiu colocar sozinho, porque ela até tem a braguilha ali, a parte que finge que tem o zíper, mas, na verdade, ele coloca todo pela parte do elástico, né? Ele ficou muito feliz. A última roupa, ali, um shorts preto, era para um menino que tinha Down, né, tinha um comprometimento. E ele tinha dificuldade, porque parece muito simples, né? Mas, por exemplo, os shorts, bermuda, tem um cadarço dentro. Então, ele estava em casa, a mãe ia lá, fazia o cadarço, mandava ele para o colégio. Aí, no colégio, naquela pressa, ele ia puxar e embolava aquele cadarço. Ele não conseguia tirar, porque ele não tinha destreza fina.
e ou ele chamava alguém, ele ficava constrangido, ele ficava agoniado, e no final o que acontecia? E a tristeza dele, e o bullying que gerava, e todo o constrangimento. Então, algumas dessas pessoas, quando elas colocaram a roupa, elas diziam, mas eu posso ficar já? Não preciso botar mais a minha? Posso ficar com essa? Eu dizia, posso. Aí as que tiravam, beijavam a roupa, me beijavam. Então, assim, a emoção de ver que você consegue contribuir, que é uma gratificação para a gente como estilista, como design de moda também, né? Então, assim, o método está sendo bem aceito. Ele já foi aplicado também como ferramenta de aprendizagem numa turma do vestuário, né? Que foi uma necessidade que a gente viu, porque eu não comentei antes, mas eu perguntei para esses estilistas quantos deles eles já tinham contato com a moda inclusiva antes de conhecer o desfile, né? E eles disseram, 35% disseram que nunca tinham ouvido falar de moda inclusiva. Eu disse, ainda bem que são só 35%, porque na minha época era 100%, porque eu saí de uma graduação sem nunca ter ouvido falar, né? Então, eu disse, hoje, como professor, o que a gente pode propor para facilitar? Porque se o professor não ensina, talvez é porque ele também nunca aprendeu, né? Então, a gente organizou um guia de aplicação. Passei aqui para o slide 7, então, são só algumas fotos ilustrativas desse guia de aplicação do método. Então, ele tem uma capa, ele explica como usar, ele explica as fases, as etapas, e para cada uma daquelas 18 etapas que estavam na figura do método antes, ele propõe uma ferramenta que você vai trabalhar com esse usuário, né? Então, para ajudar também que os professores de moda consigam ensinar a importância da moda inclusiva, tudo que essa moda inclusiva tem que ter para ser verdadeiramente inclusiva, né? Trazer isso para dentro da academia para que comece a acontecer. O 6º Prêmio Brasil Sul de Moda Inclusiva, outros desfiles de moda inclusiva que acontecem no país são muito importantes, mas, às vezes, eu, como professora, percebo que o aluno fica com medo de dar aquele passo e entrar, porque ele diz, será que eu vou ser capaz de fazer? Né? Porque eu até estava discutindo com o Dr. Fernando, que estava ali antes de começar. Para a pessoa que tem deficiência, às vezes vocês olham para a gente e dizem, ai, aquele povo fica lá estudando, lá na universidade, né? Eles não sabem de nada. Por que eles não vêm aqui? Por que eles não pensam na gente? Mas eu digo assim, eu, como pessoa sem deficiência, e que não tem uma pessoa com deficiência ao meu lado, na minha família, a gente só não pensa, porque não é uma demanda nossa. Então, eu acho que esse momento de trazer, de fazer isso, esse momento de seminário, que é muito importante para a gente conhecer as demandas de vocês, né? Quando vier algum pesquisador chato para vocês, dizer assim, posso fazer umas perguntas? Que vocês tenham paciência e falem para a gente o que vocês precisam. Porque, às vezes, a gente fica falando daquele usuário ideal, né? Loiro, alto, rico, com tantas demandas que a gente pode ter reais, para fazer um projeto real para pessoas reais e não um projeto, né, ilusionário para um público que às vezes nem existe, né? Existe, mas é uma minoria. Então, gente, esse é um pouquinho do método, do que eu fiz. Eu coloco algumas referências, então, do trabalho. Deixo aqui o meu contato também. Muito obrigada pela atenção de todos. E foi um prazer estar aqui com vocês essa noite.